Durante a sua trajetória, o fato da sua mãe ter se tornado evangélica, né, protestante e tudo, ela sempre, com tranquilidade, acompanhou o seu crescimento como católico, assim? Não, né? Não. Na verdade, não era uma coisa pacífica. Não assim. era não é tão não pacífico como você é pacífico. Não era não. Não né? era? Não era porque... Então seu pai teve que lutar por isso. Sim. Não, meu pai era mais tranquilo que eu, bem mais tranquilo que eu, bem mais sossegado que eu. Então meu pai levou com tranquilidade a coisa. Obviamente, meu pai, até o fim, meu pai já é falecido, né? Já tem 10 anos que meu pai faleceu, mas meu pai, ele sempre insistiu ali, né? É interessante que ele sempre insistiu. Então, meu irmão, assim como eu, recebeu a mesma educação católica que eu. Meu irmão, por um tempo, ele viveu afastado da igreja. Minha mãe, no protestantismo. Só que, com o tempo, minha mãe foi fazendo um caminho de volta. E é interessante, meu pai ele foi perseverante, né? Minha mãe ela achava tudo muito absurdo, e a mesma questão da doutrina da igreja. Depois, na época que eu falei que queria ir para o seminário, ainda minha mãe falava, loucura isso, não sei o que e tal. Mas depois ela apoiou. Passou um tempo, aí ela passou a aceitar mais. E conforme os anos foram passando, né, aquela visão que ela tinha de rejeitar, de recusar tudo que era da igreja, ela foi mudando. Então, por exemplo, minha mãe, no começo, ela esteve numa denominação protestante. Depois ela mudou de denominação. Ela começou a perceber as incoerências dentro da denominação onde ela estava. E aí, por exemplo, nessa primeira fase da minha mãe não tolerava símbolos, imagens religiosas. Tanto é que as imagens de santo em casa elas tinham que ficar fora. Tinha um quartinho fora de casa e as imagens ficavam fora. Não podia ficar dentro de casa, no mesmo ambiente que ela. Era uma coisa assim que ela tinha assim. E depois ela mudou. Ela mudou de denominação religiosa, ela passou a ter uma tolerância maior. Ela já passou a não ver os objetos religiosos Tanto é que meu pai, depois de anos, né, nessa situação, ele voltou a ter a imagem de Nossa Senhora no criado mudo dele, né, o terço, o crucifixo dele do lado da cama, porque não podia, né? Então, para evitar qualquer briga, qualquer conflito, então as imagens ficavam fora. E depois as imagens passaram a estar dentro de casa. Depois minha mãe foi tendo uma visão bem mais tranquila em relação à fé, mas o meu pai ele foi perseverante. Ele falava para o meu irmão e para a minha mãe. Ele falava, não, vamos à missa comigo. Todo domingo ele fazia isso. Ele chamava meu irmão e minha mãe. E eu até cheguei a falar para o meu pai mais de uma vez. Eu falei, pai... Não chama mais. Para, porque, né, às vezes, sei lá, o senhor fica só criando caso, assim. E eu dizia para ele, né, meu irmão, eu dei catequese para o meu irmão. Eu falava para o meu irmão, eu falei, você acaba com o meu trabalho, né? Porque eu te dei catequese, você não vai à igreja, pô, né? E ele não ia, ele não pisava, né? E ele se dizia católico. Meu irmão, ele sempre se manteve como católico. Dentro do carro dele estava lá o terço pendurado. Tinha a devoção dele a Nossa Senhora, mas não ia à missa. Falou, você acaba comigo, pô, porque eu que te ensinei e você não vai em nada, né? E ele não ia, ele crismou e não tinha aquele católico eventual, ocasional, né? Ia na Semana Santa, na cavalgada de Nossa Senhora Aparecida ele ia, né? Então tinha essa coisa. Agora, minha mãe ainda estava mais distante, mas meu pai sempre chamando. Vamos comigo à missa. Vamos comigo à missa. E ele falava para minha mãe e falava para o meu irmão. E eu falava, pai, meu irmão ele recebeu a catequese. Então uma hora volta. Deus faz, mas meu pai, e uma vez meu pai ele me corrigiu. Que eu fui, né, corrigir meu pai, né, como o Pedro, né, que foi querer corrigir Jesus, né, e eu acabei corrigindo. Eu fui querer corrigir meu pai, eu acabei corrigindo. Eu falei, pai, você fica falando isso para a mãe, você é casado, você fica, né, sei lá, criando caso por conta disso. É rezar por ela, tá? Uma hora ela volta. E eu falava, e para o meu irmão, pai, uma hora ele volta, ele foi catequizado, tudo que podia fazer. Aí meu pai ele me deu um pito, ele falou assim, mas quem é pai dele sou eu. Eu tenho um dever de chamar. Então eu vou continuar chamando. Olha, e quem é casado com a sua mãe sou eu. Eu vou continuar chamando, né? E o meu pai era uma pessoa que ele não tinha assim, muita instrução nem nada, mas ele me deu uma chamada ali. E eu, nessa altura,
eu já tinha saído do seminário, eu já era da comunidade, pô, né? Eu fui querer instruir meu pai a sair, entrei pelo cano, porque ele falou, não, eu vou continuar chamando. E é interessante que no ano que ele morreu, meu pai morreu em 2013, e eu comentava, eu estava me preparando para me casar. Meu pai morreu 9 meses antes de eu me casar. No casamento. E ele conversava muito comigo e com a Renata, com a minha esposa. Então, quando a gente ia visitá-los, ele vinha conversar com a gente das coisas dele, das coisas de Deus, das coisas de igreja. E no último ano da vida dele, nós fomos nas férias do meio do ano. E eu até voltei de São João da Boa Vista para Campinas falando para a Renata. Falei, Renata, meu pai está esquisito. Ele está falando umas coisas assim. Ele conversou com a gente e ele começou a falar muito do fim da vida, a falar muito da morte. Mas assim, eu nem imaginava que meu pai fosse morrer naquele ano. Mas era um assunto já recorrente. Olha que interessante. Olha aí. Né? Ele estava falando muito daquilo. E aí ele pegou e falou assim, um dia para a Renata e para mim. Ele falou assim, não, eu chamo sua mãe e seu irmão, porque eles ainda vão à missa comigo, nem que seja na missa de corpo presente. Caramba. Mas eles vão à missa comigo, um dia eles vão. Nem que seja lá na missa de corpo presente, mas eles vão. E eu via que meu pai ele tinha mesmo uma perseverança ali, ele falava, não, eles vão chegar. E aí, beleza. E aí, em agosto daquele ano, ele foi me ver lá em Campinas, ficou um tempo lá comigo. Eu estava na correria e meu pai acompanhando. Eu estava indo fazer degustação de buffet, fazendo as coisas para o casamento e ele indo junto com a gente. Né? Então, eu falava, pai, nós vamos ter que fazer tal coisa. Ele, não, tudo bem, vamos junto tal. E aí, numa dessas conversas, ele falou de um sonho, ele não sabia dizer muito bem. Ele falou, olha, eu não sei se é um sonho, o que é. E ele falou, eu acordei um dia cedo e estava ali rezando. Ele falou, não sei se parece uma visão, parece um sonho, uma coisa muito esquisita. E ele falou, eu vi a Nossa Senhora Aparecida, que é a grande devoção. Meu pai sempre foi devotíssimo. Ele falou, mas Nossa Senhora não parecia uma imagem, ela me parecia viva. Né? Ele falou, o que pode ser isso? Né? Eu falei, não sei, pai, né? Não tenho a mínima ideia. Eu falei, mas se é Nossa Senhora, sempre é bom. Né? E passou um tempo e em outubro daquele ano, meu pai fez aniversário dia 10 de outubro, ele ligou para mim a última vez que ele conversou comigo foi dia 14 de outubro, que era o meu aniversário, 4 dias depois do dele, e 4 dias depois, no dia 18 de outubro, ele morreu. Caramba. Né? Mas foi um infarto, por exemplo? Meu pai ele teve um AVC. Ah, né? um AVC, tá. O que a autópsia lá identificou. Sim. Provavelmente ele teve um AVC durante a noite, ele foi tendo o derrame. Sim. De manhã cedo ele acordou tentando ali fazer as atividades dele. Ele rezava todo dia. Ele acordava às 4 da manhã, fazia as orações dele, tratava dos passarinhos, ele tinha os passarinhos dele lá, era o hobby dele lá, e depois ele ia trabalhar. E ele caiu. Provavelmente ele já tinha tido AVC. Tá. Então ele sentiu uma tontura e caiu, né, tentando pendurar as gaiolas de passarinho. Só que ele entrou ainda para dentro. Meu irmão e minha mãe estavam dormindo, ninguém viu e ele desmaiou no chão da sala. Né? Quando minha mãe e meu irmão encontraram, ele estava vivo ainda, mas já desmaiado, inconsciente. E aí foi internado, foi operado, mas não resistiu. E entre as coisas do meu pai que eu guardei, ele tinha um costume, ele rezava ajoelhado no sofá. Ele espalhava as orações dele e ele ia lendo as orações dele. E ele tinha uma oração que ele rezava todos os dias, essa oração, desde quando eu era pequeno, eu via meu pai, era uma oração plastificada. A plastificação estava até amarela já, assim. Gasta era uma oração a Nossa Senhora Aparecida, uma oração longa, comprida, que ele rezava todos os dias, era a devoção dele. E quando a gente foi recolher, né, as coisas, quando eu cheguei lá no dia do acidente e tudo, ainda as orações dele estavam em cima do sofá ainda. Olha que coisa. Né, que foi toda aquela correria, as orações estavam lá. E eu achei a oração dele, a Nossa Senhora Aparecida, marcada com a digital dele com sangue. Ele cortou a cabeça, provavelmente ele ainda pegou para rezar aquela oração de Nossa Senhora, tem o sangue dele naquela oração. Eu guardei essa oração está comigo. Olha até hoje, coisa, né? Mano. E naquele dia, era uma sexta-feira, meu pai morreu. E eu
aí a gente vai vendo, né, o caminho de Deus para isso. E eu perguntando, falando para Deus, falei, nossa, mas eu vou me casar, né? Por que o senhor não esperou, né, para o meu pai me ver casado, né, pelo menos, né, 9 meses antes, né? E o meu pai, em agosto, quando ele foi me ver, ele ainda brincou comigo, né? E eu falei assim, daqui uns meses é o casamento. Ele falou, não, eu comprei a camisa para ir já no seu casamento, eu vou te dar a sua geladeira. Então ele separou o dinheiro para me dar a geladeira de presente. Ele falou, não, pode deixar a geladeira, eu quero dar a sua geladeira. E aí quando ele se despediu de mim em agosto, que foi quando eu vi a última vez presencialmente, né, ele me abraçou e eu falei, até mais para frente, porque agora com a correria do casamento. E aí ele brincou comigo, ele falou, só tem que rezar bastante para não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Porque 9 meses antes do meu pai casar, o pai dele morreu. Nossa! E 9 meses antes do meu casamento, meu pai morreu, né, também. Né? Caramba! E aí eu falo assim, né, que o velório ali do meu pai, a morte do meu pai, foi uma catequese para quem acompanhou junto. Eu acho que Deus falou muito comigo. Nessa altura, eu estava me preparando para fazer a consagração na comunidade. E tinha respondido a carta e não tinha tido a resposta ainda. A minha formadora dentro da comunidade, a pessoa responsável por me dar ali a resposta, quando ela chegou no velório, ela chegou de um lado do caixão, eu estava do outro lado do caixão, ela pegou na minha mão, ela falou assim, não é hora de falar isso. Ela falou, mas sua carta foi lida, tudo certinho, você foi aprovado, então você vai para a consagração. Meu pai morreu em outubro, a consagração seria em dezembro. Né? Então ele não viu nem a consagração na comunidade, nem o casamento. Mas eu vi muito ali a mão de Deus. Né? Quando eu cheguei no hospital para preparar ali as coisas, o médico foi dar notícia, eu disse para o médico, falei, eu posso entrar para ver meu pai? Ele já tinha dado a morte cerebral, estava com o aparelho ligado ainda. E aí eu perguntei, eu falei, é reversível ou não? Tem 1% de chance? E o médico falou, não tem mais nada, eu só estou esperando para ver se você quer que mantenha ligado, que desligue. Eu falei, se já não há mais chance, pode desligar, mas antes de desligar, eu queria entrar para ver. E curiosamente, meu pai ele teve 6 paradas cardíacas na mesa. E quando eu entrei, aquilo foi uma consolação para mim, que eu vi o meu pai com o escapulário. E eles me deram um saquinho com tudo que era do meu pai, aliança, tudo, e o escapulário eles não tiraram. Eu perguntei para o médico, falei, o escapulário vocês não tiraram? Aí o médico olhou e falou, nossa, é verdade. Ele falou assim, eu nem sei por quê, porque a gente tira tudo, a gente corta tudo, mas ele ficou com o escapulário. Eu falei, na última reanimação, né, isso me consolou. Meu pai morreu usando o escapulário, morreu numa sexta-feira e foi sepultado no sábado. Aí eu me lembrei do privilégio sabatino, né, que Nossa Senhora promete aí aos seus devotos. Então, enfim, né, esse foi o caminho. E na hora, um pouco antes de enterrar meu pai, na minha cidade não se faz missa de corpo presente, é encomendação. Né, o padre vai até lá, faz a encomendação. E tem um padre que ele tem parentesco com a gente. E um pouco antes do sepultamento, ele avisou. Ele falou, segura um pouco que eu estou chegando, eu vou rezar a missa. Então teve missa de corpo presente. E como meu pai tinha dito, nesta missa de corpo presente estava lá minha mãe, estava lá meu irmão. E eles participaram da missa junto com meu pai. Meu pai, ele tinha falado para nós, eles vão à missa, nem que seja de corpo presente. Foram mesmo. E daí em diante, minha mãe deixa o protestantismo, ela passou a não frequentar mais, ela foi fazendo esse caminho de reaproximação, está fazendo ainda. Meu irmão também foi fazendo o caminho de volta dele. Aí meu irmão se casou na igreja, né? Tiveram um bebê agora, vão batizar bebê agora. Então, foi um caminho de volta para todos eles. Né? Que coisa, hein? Lindo, hein? Muito forte, isso. Né? Testemunho de um homem de Deus, o quanto isso é potente, né?